Pois bem, contagem regressiva para o final do ano, porém, a Justiça Eleitoral tem um calendário para ser cumprido ainda, principalmente no que diz respeito à prestação de contas, que já foi feita, e também o passo seguinte agora é a diplomação dos eleitos, tanto para o cargo do Executivo também quanto para os vereadores. Para falar sobre esse restinho de calendário, estamos aqui no cartório eleitoral de Matão, falar com a chefe do cartório, Thalita. Contagem regressiva para o final do ano, mas ainda o ano eleitoral não terminou, né? O calendário. É isso mesmo, Esteves. A gente está em contagem regressiva para o final também do calendário, né, eleitoral. A gente a competência, as atribuições da Justiça Eleitoral numa eleição, ela se finaliza com a diplomação dos eleitos. E a diplomação dos eleitos, pela legislação, ela tem que ocorrer até o dia 19 de dezembro. Então, numa eleição municipal, cada juiz eleitoral define quando vai ser a diplomação. Para nós aqui, a diplomação vai acontecer no dia 19 de dezembro. Porém, houve a necessidade da aprovação das contas, é um pré-requisito, né? Isso é. A gente precisa, até na legislação também, de que as contas dos candidatos eleitos, elas precisam estar julgadas e publicadas até 3 dias antes da diplomação. Como a nossa diplomação é dia 19, a gente tem que teria que estar com as contas, a sentença, né, já prolatada e publicada até o dia 16, até o dia 15. A gente já cumpriu esse prazo, graças a Deus, né? A gente está com todos os candidatos eleitos já julgados e também já publicadas as respectivas sentenças, e agora estamos esperando aí o prazo, a data, né, da diplomação, para que os diplomas sejam expedidos através do site do TRE. Thalita, qual que é o rito, né, da aprovação dessas contas, né? Acho que envolve técnicos também, o Ministério Público Eleitoral, né, para depois o juiz eleitoral deferir aí, né, a liberação, né, de cada candidato ou não, né? Das contas, né? Como que funciona? Começa com o prazo para os candidatos, né? Os candidatos, eles têm 30 dias, isso todos os candidatos, não só eleitos, tá? Todos os candidatos que participaram da eleição. Eles têm 30 dias da data da eleição para apresentar as prestações de contas. Então, esse prazo foi 5 de novembro. Eles tiveram até o 5 de novembro para apresentar as contas. Uma vez apresentadas, nós da Justiça Eleitoral, nós somos a unidade técnica que analisa essas prestações de contas, então a gente começa a análise. E como que é feita a análise? É feita pelos servidores da Justiça Eleitoral, mas a gente tem um suporte técnico, né? Um convênio feito com a Justiça Eleitoral, entre a Justiça Eleitoral e a Receita Federal e os bancos também. Então, como que funciona isso? Processo rigoroso, né? Sim, só de envolver a Receita Federal, né? A Receita Federal, ela envia para a Justiça Eleitoral todas as notas fiscais emitidas em nome no CNPJ dos candidatos. Então, uma vez que o candidato apresentou as contas e não declarou algum gasto que ele teve, ele entra como uma omissão de despesa, né? E isso é grave. Então, a gente faz a diligência, vê se essa nota foi paga com recursos que transitaram pela conta bancária aberta especificamente para a campanha, e os bancos, por consequência, eles encaminham os extratos bancários dessas contas que foram abertas para transitar os recursos, né? Para a campanha, eles enviam os extratos para a gente poder analisar também se tudo foi declarado na prestação de contas. Esse trânsito, esse cruzamento de dados aí é tudo informatizado hoje, né? Sim. É bem minucioso mesmo, né? Isso, ele é todo informatizado, e então a gente faz o batimento, aperta, a gente tem um sistema, né, que é o sistema de prestação de contas eleitorais. Então a gente manda processar essa análise, o sistema faz todo o batimento de acordo com o CNPJ que foi aberto para a campanha, e então nos entrega, né, um relatório com todas as pendências que tem naquela prestação de contas. Thalita, você tocou num ponto importante, que não são somente os 11, né, candidatos eleitos que têm que ter as contas aprovadas, mas em todos que concorreram, né? Isso, todos que concorreram. Mais a prefeita e também a vice. Isso, todos os candidatos que concorreram, né? Inclusive, Esteves, os que renunciaram, inclusive os que tiveram o registro indeferido, né? Todos eles precisam apresentar contas. E quem não apresenta, o que acontece? A gente já tem sentenças de candidatos que não apresentaram contas, sentenças de processos julgados como contas não prestadas. E o que acontece? Esses candidatos, eles ficarão no mínimo
pelo tempo do mandato, inelegíveis. E Matão. Em Matão. Candidatos em Matão. Sim, candidatos em Matão. Acho que, se eu não me engano, 12 candidatos a gente teve que não prestou contas, mesmo após notificado. Passou o prazo do dia 5 de novembro, a gente notifica. Olha, você tem 3 dias ainda, a partir dessa intimação, a gente vai te dar mais 3 dias para você apresentar contas. E eles não apresentaram contas. É um agravante isso. É um agravante porque ele vai ficar vai ficar inelegível, né? Vai ficar sem quitação eleitoral, no mínimo por 4 anos, e até ele apresentar as contas. Então, supondo que o mês que vem ele apresente, mesmo assim ele vai ficar sem quitação por 4 anos. Se ele demorar 10 anos para apresentar, ele vai ficar sem quitação por 10 anos. Então é grave, né? Se você não ter uma quitação eleitoral hoje. Eleição, então, é uma coisa séria, né? Participar da eleição é uma coisa séria, né? Concorrer a um cargo é uma coisa séria. E aí, então, voltando à análise, né, que você me perguntou sobre o Ministério Público, né? Depois que a gente faz essa análise, a gente emite se precisar, notifica o candidato para prestar esclarecimentos e então emite um parecer. Que a gente encontrou de irregularidade, se sim, se não, que pode ser pela aprovação das contas, pela aprovação com ressalvas ou até pela desaprovação das contas. E depois encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, também tem sistemas que fazem batimento e que consegue verificar irregularidades, né, indícios de irregularidades nessa prestação de contas, e também vai emitir o parecer dele, se pela aprovação, mesma coisa, aprovação, desaprovação, aprovação com ressalvas. E após isso vai para a sentença, então o juiz, de acordo com as provas e o que está nos autos, prolata a sentença, né? No caso de Matão, os 11 candidatos eleitos, mais o prefeito e vice, tiveram as contas aprovadas. Isso, a gente não teve nenhum candidato eleito com contas desaprovadas. A gente teve ou aprovada com ressalva. O que é uma aprovada com ressalva? A conta não está perfeita, mas tem alguma irregularidade pequena que não comprometeu as contas. Por exemplo, assim, às vezes eles atrasaram para enviar o relatório financeiro. Quando eles recebem algum recurso durante a campanha, eles têm que informar até 72 horas do recebimento para a Justiça Eleitoral. E às vezes eles descumpriram esse prazo, mas eles informaram atrasado. Então a conta não está perfeita. Então gera uma aprovação com ressalva. Embora ele não tenha feito dentro do prazo, ele informou esse recurso, por exemplo, com 5 dias do recebimento. Então não é uma coisa que desaprove uma conta, não é grave assim a ponto de desaprovar. É uma pendência que pode ser sanada. É insanável, né? Não tem como ele sanar. Ele atrasou e isso não tem mais como corrigir. Esse é ponto pacífico. Mas, embora ele seja insanável e ele não tenha como regularizar mais isso, ele acabou informando, embora atrasado, e esse dinheiro entrou na conta bancária, né? Então, a gente não desaprova por isso, a não ser que o valor seja muito alto também. Tudo é analisado, né? Se o valor é muito alto, se tem outras pendências além dessa, é uma análise assim, que não dá para falar isso aprova, isso desaprova. Porque isso aprova com ressalva, isso desaprova, porque tudo depende de um conjunto de tudo que foi verificado de irregularidade na prestação de contas. Não é tão grave assim ao ponto de desaprovar, né, a candidatura. Mas também não justifica uma aprovação. Tá? Thalita, então agora vamos falar do passo seguinte, que é a diplomação. Antes havia cerimônia presencial, né, para a diplomação. Agora não é mais necessário. Essa cerimônia ela ficou facultativa, né? O TRE ele faculta essa cerimônia e cabe a cada juiz decidir se vai fazer essa cerimônia ou não. A gente tem acho que a maioria dos cartórios, eu não fiz um levantamento, mas de quem a gente conversa, né? Não fazendo essa cerimônia mais presencial. Agora, como está tudo digital, tudo online, a maioria dos cartórios estão aí disponibilizando esse diploma no site e os candidatos só imprimem esses diplomas através do site do TRE. A gente já enviou para todos os candidatos eleitos, né, e para todos os partidos também que participaram da eleição, um passo a passo de como que é feita essa impressão pelo site. Só que essa impressão ela só é feita, esteve da data marcada para a diplomação em cada juízo eleitoral, né? No nosso caso vai ser dia 19/12 às 15 horas. Mais um pouquinho de ansiedade para os candidatos eleitos. Mais um pouquinho ainda para ver lá o papel do diplomado, né? Tô dentro. Isso, ainda tem uns diazinhos aí para esperar. Bom, pelo cartório ou pela Justiça Eleitoral, então é esse o calendário que expira, né, no ano eleitoral de 2024, que é a publicação
da diplomação dos candidatos eleitos. Isso, as nossas atribuições, né, com relação à eleição, ela termina no dia 19. É óbvio que ainda tem uns dias de prazo para que possa ser entrado algum recurso contra a expedição de diploma, que é uma ação, ou uma ação de impugnação de mandato eletivo, ou até uma representação contra alguma irregularidade de arrecadação e gastos durante a campanha. Podem surgir ações contra esses candidatos que foram eleitos, que até aconteça a perda do mandato lá na frente. Mas, via de regra, se isso não acontecer, a nossa jurisdição acaba, a nossa jurisdição não, nossas atribuições acabam com a diplomação. Nesse caso aí, então, o Ministério Eleitoral, Público Eleitoral, tem que ser provocado. Sim, a Justiça Eleitoral tem que ser provocada, né? Pode ser pelo Ministério Público Eleitoral ou pode ser por algum candidato ou partido também que participaram da eleição. Agora, depois vem dia 1º, que é a posse, cerimônia de posse de prefeitos e vereadores, mas aí já não é mais atribuição da Justiça Eleitoral. Isso, não. A posse já é com a Câmara, né? É com uma competência da Câmara Municipal e a Justiça Eleitoral já não tem mais atribuição nesse evento. Então, encerrando o calendário do ano eleitoral 2024, o que você deixa aí de mensagem para os eleitores? Sim, para os eleitores a gente teve uma abstenção bastante grande, né, Esteves, esse ano. Foi mais atípico do que nos anos anteriores. Então, o que a gente deixa é, mais uma vez, a conscientização, né, da população do quanto importante é o eleitor ir até as urnas e escolher o seu candidato, né? A gente frisa essa importância do exercício da cidadania, do exercício do direito ao voto, que, se a gente pensar historicamente, foi um direito que a população precisou lutar para conquistar. Conquista, né? É uma conquista que hoje não se dá tanto valor assim, né? É óbvio que tem um cenário aí todo, né, que em torno disso, mas a gente precisa de que a população seja mais consciente nessa prática desse ato, que é tão importante. E, em última instância, quem se absteve não pode reclamar, né? A gente fala muito isso, né, que quem não escolheu não pode reclamar do ato que não fez, né, que foi a escolha do seu candidato. Mas é isso, a gente deixa essa mensagem aí de conscientização da população. Missão cumprida, então, 2024. Sim, missão cumprida. E agora 2024 a gente encerra aí no dia 19.